Gente, atendendo a pedidos, fazer exercício 18 e 19 de frequência, tá? Tirar algumas dúvidas, ajudar alguém aí. Eu já resolvi os dois em plantão, mas de qualquer forma vou encaminhar essa resolução para vocês. Coisa rápida. Bom, o 18 então trata de força elástica. Tem uma mola que nela tem uma corda presa e que por sua vez segura um bloco. Os dados que nós temos são quanto a mola distendeu, né? Porque quando você amarra o bloco ali, ele puxa a mola para a direita, ela esticou 20 centímetros ou 0,2 metros para passar para o sistema internacional. E o bloco tem massa de 10 kg. Isso aí está enunciado, massa do bloco, de extensão da mola. Ok? Gravidade a gente está usando sempre 10, né? E o atrito é desprezível, não tem atrito aqui, nem na polia, né? Tá, a gente não fez exercício com isso também, não é um nível que a gente trabalha ainda no ensino médio. E ele quer a constante elástica, aquele valor de K que fala a dureza da mola. Como todo exercício de força, né, tem constante elástica, a gente vai acabar trabalhando com força, o ideal é começar desenhando as forças. Então você tem força-peso no bloco, botar um PB aqui, e uma corda segurando ele, uma tração. Essa mesma corda, e eu vou frisar o mesma corda porque ela está puxando a mola e como a corda é a mesma, a tração aqui tem o mesmo valor. O mesmo valor, né, vai ter direção e sentido diferente, obviamente. A polia tem essa função, né, de mudar a direção da força, mas a tração é a mesma, o valor é o mesmo. Quando você puxa a mola para a direita, aparece nela uma força contrária, uma força de restauração, que é a força elástica. Então não tem normal no bloco, ele não está encostado em lugar nenhum, não tem atrito no exercício em nenhum lugar, e as demais forças são desenhadas. O que acontece aqui é o seguinte, gente, ele põe isso daqui e deixa o sistema entrar em equilíbrio. Olha lá, mantém-se em repouso. Então as forças somadas em cada situação, tanto nesse primeiro desenho quanto no segundo, vão ter que dar zero. Força resultante é zero. Não tem aceleração. Isso quer dizer o quê? Que a força elástica que atua na mola ali para a esquerda é igual à tração que puxa ela para a direita, e por sua vez a tração no bloco para cima é igual o peso do bloco para baixo. Como eu já tinha frisado que a tração é a mesma na corda, eu já poderia colocar assim: a força elástica na mola é igual o peso do bloco. Depois que está parado, quem está esticando a mola é o peso do bloco, ele que está puxando o sistema nessa direção e sentido, e a mola mantém em repouso com essa força de restauração. Então, força elástica igual ao peso. Força elástica, a fórmula é Kx, a gente tem que saber. Lembra que no livro, às vezes, tem um sinal menos na frente, é para indicar que a força é contrária ao x, né? O x é para a direita, esticou para a direita, a força é para a esquerda. Eu ignoro o sinal na fórmula porque eu avalio esses sinais no desenho. Então, lá, o sinal da força elástica já está interpretado no desenho. Ele é para a esquerda, enquanto a tração e o x para a direita. O peso do bloco é a massa do bloco vezes gravidade. Então, K ele está procurando, o x eu já passei para o sistema internacional. A massa do bloco é 10, a gravidade 10, né? Então 10 vezes 10, peso 100 newtons. 100 dividido por 0,2, você vai achar 500. E aí repara o seguinte, ó, eu dividi 100 newtons por 0,2 metros. A unidade de K é exatamente isso, newton dividido por metro. Então K, 500 newtons por metro. Esse é o exercício. Só para entender esse K de novo, quando eu falo 500 newtons por metro, quer dizer que se eu puxasse essa mola, vamos supor se fosse possível, puxar 2 metros, a força elástica seria o quê? 500 newtons para cada metro, seria 1000 newtons. Então, assim, da mesma forma que a força que vai aparecer é grande, né, 1000 newtons equivale a 100 kg. Tá? Se você botar um corpo de 100 kg na sua mão, se você conseguir segurar, você está sentindo ali uma força de 1000 newtons. Você está se fazendo 1000 newtons de normal para segurar aquele bloco. Mas voltando aqui então, se você tem uma força de restauração de 1000 newtons, você precisou de 1000 newtons para deformar a mola aqueles 2 metros que eu chutei. Beleza, gente? O 18 é isso, então vamos para o 19. 19, um pouquinho maior, fala de atrito.
E é um exercício que é um pouquinho diferente do que a gente vai encontrar no livro, porque ele dá os dois atritos, tá? Geralmente ele dá uma situação que o corpo está parado ou andando, aqui ele dá os dois. Justamente para a gente comparar. Essa é a ideia desse exercício. A história é que o Diego, esse sujeito que quer empurrar a geladeira para a esquerda, a massa da geladeira é 60 kg. Ele deu o coeficiente de atrito entre a geladeira e o chão. Lembra que o coeficiente de atrito, ou o atrito em si, é sempre entre duas superfícies. Então não é o atrito da geladeira, não é o atrito do chão, é entre o chão e a geladeira, ou vice-versa. E a partir dessa informação que ele vai empurrar ou tentar empurrar a geladeira para a esquerda, ele faz uma série de perguntas. Eu vou trocar de slide só para ter mais espaço para desenvolver o exercício. Tá aqui então, olha só. Os dados, eu notei ali o coeficiente de atrito, aquela letra grega μ, né? Estático, quando estiver parado o valor é aquele, não tem unidade mesmo, tá gente? O coeficiente de atrito é sem unidade. Quando está andando, né, o cinético, lembra que qualquer coisa na física tem um cine na frente, tem a ver com movimento. É só lembrar do cinema, né? Imagens em movimento. Cinemático, estudo no movimento. Vai ter energia cinética, ou seja, quando estiver andando. Então, atrito cinético ou dinâmico é 0,5 nesse exercício, que repare que é menor do que o estático. O atrito estático máximo é sempre maior que o atrito cinético. Em português mais claro, fazer um corpo começar a andar, romper o atrito máximo, é sempre mais difícil que manter ele em movimento. O atrito, quando está andando, diminui. E a massa da geladeira vazia é 60 kg. Antes de ler a pergunta, né, o que eu recomendo? Desenhe a força. Você tem peso para baixo, que eu vou tentar fazer um desenho melhor. Não garanto nada. Porque quem acompanha os plantões sabe quanto que eu apanho dessa ferramenta que eu utilizo. Então, peso para baixo. Está apoiado no chão, eu não trouxe o chão aqui para o desenho, mas está apoiado no chão, então tem a força normal para cima. O Diego, né, empurra a geladeira para a esquerda, a gente sabe que essa força aqui é de contato, é normal do Diego, né? Só que a gente vai chamar de F. Força que o Diego faz. Só falei que é normal para a gente lembrar da natureza dela. E se ele vai empurrar ou tentar empurrar a geladeira para a esquerda, o atrito é para a direita. Não tem elástica, não tem mola, né? Não tem nada deformando, nem tração. Então, essas são as quatro forças. O movimento, se ele ocorrer, vai ser na horizontal. Isso quer dizer que na vertical você não tem força sobrando. Em outros termos, o corpo não sobe nem desce, não acelera para cima nem para baixo. Normal igual peso. Eu posso calcular o peso de uma vez, não sei se vai precisar, mas já me adianto. Ó. Massa da geladeira vazia 60, gravidade está usando sempre 10, peso 600 newtons, normal 600 newtons. Tá? Se precisar, tá ali. Então vamos para o exercício. Ó. Qual o valor da força de atrito estático máximo? Estático máximo, vou usar aquele valor lá em cima, entre a geladeira e o chão. Bom, o atrito, gente, estático, vamos lembrar da aula. Se o Diego não empurrar a geladeira, o atrito é zero. Se ele não empurra para lado nenhum, não tem atrito contrário. Se ele empurra com uma força, sei lá, pequenininha, 1 newton, para a esquerda, o atrito é 1 newton. Se ele empurra com 5, o atrito é 5. Então o atrito ele vai sempre equilibrando com a força que o Diego faz até ele romper o atrito máximo. O máximo que ele aguenta, que a gente chama de atrito estático máximo, ou vocês vão achar em alguns livros atrito de destaque. O máximo que o atrito aguenta ali parado, a gente calcula pela equação μ estático vezes normal, né? Fórmula do atrito μ vezes normal, mas no caso do estático é o máximo que ele aguenta. Então é só jogar os valores, ó. 0,8 ele deu o coeficiente de atrito estático quando está parado, a normal 600. Essa conta aqui ó, vai dar 480 newtons, né? 8 vezes 600, 4.800, mas aqui tem um 0, então 480. Isso quer dizer o quê? Que ele pode empurrar a geladeira e ela vai ficar parada até ele fazer uma força de 480 newtons, que equivale ao peso da massa de 48 kg, mais ou menos. Quando ele passar desse valor, a geladeira anda. E aí, quando ela começar a andar, o atrito muda, passa a ser o cinético e ele diminui. E a pergunta que ele faz agora é essa: qual o valor do atrito cinético entre a geladeira e o chão da cozinha quando
o aparelho estiver em movimento. Então, atrito cinético é só aplicar a fórmula μ cinético vezes normal. A fórmula é igual, né? A gente só muda esse subíndice aqui de estático para cinético. O cinético é menor do que o estático, olha lá. A normal é a mesma, a geladeira está no chão ali, tem 60 kg, normal 600. Então, metade de 600, 300 newtons. Então, repara, ó, se ela está parada e ele faz 300 newtons, ela não anda. Só que se ele fizer 490, ela começa a andar. Se ele reduzir a força para 300, ela continua andando. Porque aí o atrito diminui quando está andando. Então, parada, a geladeira aguenta um atrito sem se mexer até 480, mas depois que está andando, o atrito despenca para 300 newtons. Então, vamos lá. Se no início do processo, ou seja, ela ainda parada, Diego faz uma força de 350 newtons, a geladeira vai se mover ou continuar parada? Se está parada, gente, eu vou naquele atrito de cima. O máximo que ele aguenta é 480. Se ele fez 350, ele não ganhou do atrito máximo. Então ela continua parada. Por quê? Porque a força que o Diego faz, que eu chamei de F lá no desenho, é menor que o atrito estático máximo, ou atrito de destaque. Tá? 350, que é a força que ele está fazendo, é menor, obviamente, que 480. Então ela continua parada. E a letra D, se depois que ela começa a andar, então ela começou a andar, o atrito caiu para 300. Ele aplicar uma força de 350, qual a aceleração? Isso quer dizer o quê, gente? Eu não preciso olhar isso tudo, mas só para entender. Ele teve que fazer uma força maior que 480, ela começa a andar. Depois, até para não cansar tanto, ele diminui a força para 350. Quando está andando, agora que ela está andando, o atrito é 300. Então, repare que ele ainda faz uma força maior que o atrito, então a geladeira ainda acelera para a esquerda. A gente trabalha com isso, ó, força resultante igual a MA, segundo a lei de Newton. Vamos adotar para a esquerda positivo. Ele está empurrando para a esquerda, então vou botar tudo para a esquerda mais, tá? Ele faz uma força para a esquerda que eu chamei de F. O atrito é contrário. Isso é igual a MA. Então, ó, continuando aqui. O F que ele está fazendo 350. O atrito, quando está andando em 300, a massa da geladeira é 60 vezes A. Vai ficar 50, que é igual a 60A. Você pode simplificar aqui, eu dividi os dois lados por 10, né? Ou simplesmente, como a gente fala, cortar o zero. Então a aceleração vai ser 5 dividido por 6 metros por segundo ao quadrado. Então é o seguinte, o exercício de atrito desse tipo aqui, eu acho fácil? Não. Mentira, eu acho, mas eu sei que não é tão fácil para quem está começando. Ele tem seu nível de dificuldade, porque ele tem que ficar toda hora pensando qual atrito que eu uso, né? Mas ele é bem, como eu digo, acessível, né? A gente consegue entender ele bem, a gente consegue aplicar, são poucas fórmulas. Então, assim, ele está no nível médio por causa desse pulo de um atrito para o outro. A gente tem que ficar toda hora ligado. Mas é um exercício bem acessível, bem tranquilo de fazer. E eu gosto dele, por isso que eu passo nessa aula, para a gente treinar os dois atritos, né? E assim, as duas situações. A letra C está parado ainda, a letra D já está andando, o que eu faço com isso? Então, por isso que eu acho que é um exercício interessante para ter o primeiro contato com esse assunto. Bom, gente, qualquer dúvida pode perguntar mais. Quando tiver tempo, se quiser, eu faço mais exercício assim. E a gente vai se falando. Um abração.